Vamos sentar aqui na frente, pessoal, que vai ficar bem pertinho. Tá frio? A gente pede para aumentar aqui o ar, hein? Ó, lá no fundo o pessoal disse que estava no fundo porque estava quentinho. Diz que aqui na frente está frio. Então a gente vai desligar um ar, hein? Não, por isso que a gente trouxe vocês para cá para frente, para aquecer mais corações também. Mas, gente... Olha só, pessoal, agora nós temos a alegria de convidar, nesse momento, o coordenador do atendimento espiritual, Hélio Blume, que estará conosco fazendo a apresentação do a seguinte apresentação: Evangelho e Vida, homenagem aos 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Com vocês, Hélio. Muito boa tarde a todos. Queria só confirmar com o Douglas se estão me ouvindo bem aí, ok? Sim. Então, queridos amigos e irmãos, é muito bom estarmos aqui juntos, embora virtualmente, né? Até eu gostaria de estar aí fisicamente para a gente poder compartilhar, mas com as nossas ocupações eu estou aqui virtualmente. Espero poder alcançar vocês com as nossas emanações. Parabenizar a todos vocês aí pelo encontro. É sempre muito bom estarmos juntos e trabalhar esses elementos, onde nós vamos nos aproximando daquilo que eu vou falar. Eu vou falar do Evangelho de Jesus. E, obviamente, vocês sabem alguns aspectos até melhor do que eu, porque todos nós temos as nossas experiências. Mas a gente vai procurar compartilhar alguns aspectos, e para a gente poder aproveitar melhor o tempo que eu tenho, eu trouxe alguns slides, porque as ilustrações, elas nos ajudam. Então eu vou compartilhar um conjunto de slides que vai nos ajudar, e eu vou ocupar aí um tempo comentando isso que eu vou apresentar a vocês. Depois, dependendo aí da programação, se houver uma necessidade de alguma explicação complementar, eu estou à disposição. Eu vou compartilhar, abrindo aqui, vou abrir a minha janela aqui, abrindo aqui, compartilhando. Deve estar entrando em tela aqui. Deixa eu ver aqui. Pelo meu aqui entrou, eu só vou colocar em tela cheia para, de uma certa forma, facilitar um pouco. Eu queria só confirmar, se alguém puder me confirmar no áudio, se está aparecendo bem, se está aparecendo a tela cheia, está tudo ok aí. Pode ser até pelo WhatsApp aí, se a Tá ok, Hélio. Se quiser confirmar, agradeço. Hélio, ok. Tá passando certinho então, aqui pra gente. Eu agradeço. E coloquei aí o nosso mestre nos observando, porque isso é muito significativo. Uma série de coisas que nós conhecemos de Jesus, a gente precisa trazer para o contexto atual. Precisa trazer para o mundo atual, e a gente até se convencer mais um pouco daquilo que a gente já sabe, né, em relação à aplicação às necessidades do dia a dia. Então, a gente vive hoje um tempo de transição planetária, o que vocês todos sabem, né? Esse tempo se acelerou. Nós estamos vivendo nesses últimos anos um processo programado pela espiritualidade, por nosso Pai, para que a gente, de uma certa forma, compense até um tempo atrasado e faça o ajuste de algumas coisas. E a gente, vocês bem o sabem, principalmente aqueles mais jovens e mais também os outros, estamos constantemente ligados nas redes sociais, interconectados, e aí nós vivemos o que está mostrando nessas duas figurinhas aqui, nós influenciando o mundo e sendo pelo mundo influenciado. Então imaginemos, né, nós vivemos um tempo onde a gente está tendo assim mudanças magnéticas e uma série de mudanças no nosso próprio planeta, e sobre isso a gente vai conversar um pouco. O cenário que a gente vive, ele não é muito bom, que é um cenário de desconforto, onde nós temos uma série de conversas, como está falando aqui, discussões estéreis, secundárias,
E a gente precisa refletir sobre isso. Os espíritos amigos nos dizem que existe uma certa normalidade. Quando a gente vai ver, lá em 1908, vejam bem, publicado no Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis já não chamava atenção para essa espécie de inquietação, descontentamento, falta de confiança e, de uma certa forma, o pessimismo. E a gente vai procurar abordar o porquê isso, e a gente sempre teve, vocês bem sabem disso, o convite de nosso Senhor, de Jesus. Primeiro ele se fez fisicamente entre nós, nos ajudando. Primeiro ele criou a casa, nos ofereceu toda a condição de no planeta podermos estar em boas condições. Aí ele se fez homem, conviveu conosco e nos deixou em 3 anos de vida pública lições memoráveis. Eu sugiro a leitura de um livro chamado Jesus de Nazaré, que é do Frederico Kremer, onde ele vai contextualizando esses 3 anos de vida pública e uma série de coisas que nós sabemos. Ele vai dizendo se Jesus falou aquilo de manhã, de tarde, e vai procurando encadear o que nos facilita a compreensão desse evangelho sobre o qual nós falamos. Isso é duplamente importante, primeiro porque o evangelho é um roteiro de nossas vidas. E segundo, estamos comemorando esse ano os 160 anos dessa obra. E a gente precisa honrar esse tempo e essa obra. Está escrito em Mateus, o que a maioria de vocês sabe: todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então diz o Dr. Bezerra, se nós temos gente que não está aliviada, se nós temos aflições, é porque o evangelho não está conseguindo consolar. Então precisamos refletir sobre isso. Muitos de nós têm um olhar pessimista, daqueles tipo assim, não adianta porque eu não vou conseguir. Alguns têm um olhar otimista. Felizes aqueles que já têm este olhar otimista. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma mensagem, uma não, várias, entre elas a mensagem, por exemplo, do Emmanuel, de 1950, que tem por título Determinismo Divino, onde ele diz que o determinismo divino para conosco é o bem, o resto é acréscimo. Então vejam bem, muitos de nós estamos nessa lestruza aqui. A gente meio que não quer saber, a gente faz de conta que não é com a gente, que a responsabilidade não é com a gente. E a gente precisa refletir sobre isso, porque todos nós temos responsabilidades, especialmente todos nós reencarnados no Brasil, o que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando nos chamam a atenção de que todos nós temos uma responsabilidade direta com Jesus, ligada ao seu coração. E aí nós precisamos refletir que aquele mesmo Jesus, que se fez homem entre nós, passou 30 anos organizando os 3 anos de vida pública. E os 3 anos de vida pública foram significativos, marcaram a história em tempo antes e depois de Jesus. Esse mesmo continua nos visitando hoje, continua irradiando incessantemente em todas as direções. Então nós perguntamos, o que acontece? Por que nós não sentimos Jesus? Por que seu evangelho não tem a importância que muitas vezes nós falamos, mas na hora do dia a dia, da prática, nós temos as nossas dúvidas? Então, nós completamos aqui com uma expressão que Jesus nos convida ao desenvolvimento de todas as nossas capacidades. E ele nos disse, tudo que eu faço, vós podereis fazer, das nossas aptidões. Então, está na hora da gente iluminar e fazer assim um bocado de coisas a mais que a gente até agora duvidou. A nossa própria fé. Ele diz que ela é tipo grão de mostarda, mas ela vai crescer. E um dia ela vai ser uma árvore forte e vai nos ajudar no exercício do amor. Então, o que aconteceu? Naquela época, ele estava como homem entre nós. Quando ele viu os nossos olhos começarem a ficar tristes, porque nós percebíamos que ele não ficaria conosco, ele disse, já é hora de seguir. Se ele estivesse falando com vocês hoje, ou comigo, com todos nós, possivelmente ele estaria repetindo as mesmas palavras. Ele disse, confiem e vão. E nós estamos falando isso aqui, porque a maior crise da humanidade hoje, independente do rótulo religioso, é a falta de confiança. E é, de uma certa forma, um imobilismo, esperando que Deus faça as coisas que compete a nós fazer. E Deus se faz ao homem através dos próprios homens, então a gente precisa refletir sobre isso. Jesus mostrou os caminhos, mostrou as dificuldades, as pedras, os espinhos. E quando ele começou a tomar conta de nós, como nós temos nos dias atuais, muita gente cuidando do futuro, do dia de amanhã, ele nos disse o que eu já falei. Então busquemos lembranças em nós mesmos desses tempos de luz. E nós vamos conseguir fazer isso, sentir isso, quanto mais nós despertarmos a parte divina que está em nós. E todos nós somos irmãos de Jesus. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, e que tem um roteiro traçado e que nos ajuda a entender a grandeza daquilo que ele nos ensinou e sobre o qual nós estamos falando, que é o Evangelho de Luz. Então nós vamos ter o quê? Um convite incessante. Na verdade, o Dr. Bezerra até diria, não é um convite,
é uma convocação para fazer o quê? Para a gente descobrir essa força interior, para a gente descobrir que tem em todos nós, no íntimo de nossas almas, porque Jesus sempre nos encorajou, Ele nos mostrou. E o seu Evangelho hoje continua sendo o mesmo, aquele onde eu vou fazendo as coisas e eu vou sentindo a força que tem em mim, e dali a pouco eu consigo, movido pelas forças da espiritualidade, fazer coisas que até eu entendo ou desconfio que eu não consiga fazer. Então, o exemplo do ovo e da força interior desse ovo, que a partir dele nasce uma vida, né, nós temos muito claro para nos mostrar que cada um de nós é uma espécie de potencial divino. E aí nós trazemos Leon Denis. Leon Denis sempre nos falou isso, quando ele diz que a nossa vida íntima, ela está cheia desses potenciais, de nossas faculdades, nossas virtudes, que estão o quê? Estão como manancial da felicidade futura. Reflitamos. Leon Denis, em 1909, 1910, ele nos dizia isso. E aí nós temos, depois disso, uma série de situações. Os livros que mais vendem hoje na humanidade são livros de autoajuda, que buscam autoconhecimento, que buscam autodescoberta, autoiluminação. E aí nós temos no Evangelho essa chave bendita, que abre a porta, como diz aqui, do progresso individual. Não duvidemos disso. E aí, eu queria muito estar fisicamente presente para olhar nos olhos de vocês, ver o que você sente em relação a isso. Emmanuel nos dá as lições profundas, e entre elas a seguinte: quando ele diz que quando nós colocamos em Jesus o modelo, que ele é a via da humanidade, o Espírito mais perfeito que nós temos entre nós, quando nós fizemos isso, não existe diferenças entre nós. Vocês que estão aí me ouvindo e eu que estou falando, somos todos iguais. Então a gente precisa refletir, reconhecer isso. A gente precisa, de uma certa forma, acentuar o processo de educação da nossa alma. A gente precisa refazer, reformar uma série de coisas. Isso não é fácil. Essa ilustração vai nos ajudando, que estudar assim, conversar conosco, é uma das artes muito difíceis que nós temos, mas é preciso fazer isso para nós descobrirmos o potencial que existe em nós. E aí nós precisamos fazer o quê? Abandonar essa fórmula verbalística formal de nos educar, onde nós estamos mais ocupados com o intelecto do que com o sentimento. É preciso a gente valorizar uma série de experiências que o dia nos oferece, e aí me lembro de Veneranda. E a irmã Veneranda de Nosso Lar, ela sempre diz, o que eu vou repetir, abre aspas, as ordens imediatas de Deus para convosco são as situações que o dia vos apresenta. Fecha aspas. Então, ninguém está abandonado. Todos nós temos experiência, estamos vivendo experiências e estamos trabalhando a educação dos nossos sentimentos. Só que a gente precisa intensificar isso, acelerar isso com aquilo que a gente chama de vontade. Por que isso? Porque essa vontade eu preciso colocar em ação para fazer com que eu consiga mover toda essa força interior que eu tenho. Jesus nos fala no Evangelho que a vontade é uma alavanca que modifica toda a condição. Leon Denis nos mostra bem, neste slide que eu estou mostrando, onde nós temos a nossa memória, onde nós temos a nossa imaginação. Esses são gabinetes na nossa mente, no nosso cérebro. E aí, desculpem, aí eu vou fazer o seguinte: nós temos a nossa inteligência, nós temos os nossos desejos, mas todos eles governados pela vontade, ou seja, nós podemos ordená-los, nós podemos dar prioridade a refletir também. E Emmanuel entra pedindo-nos reflexão, pedindo análise, pedindo observação, e aí ele diz o seguinte: porque ainda não conseguimos compreender a importância do trabalho cristão, do Evangelho, que é o grande alimento espiritual e que jamais se perde. Isso está publicado, é uma mensagem dele de 2007. E aí ele comenta: o Evangelho é código de paz e felicidade. É construção de um novo mundo pela edificação moral do novo homem. Então, quando eu falei em transformação, eu falo em nós nos transformarmos e sermos aqueles homens mais espiritualizados, o que o Paulo de Tarso chamava de homem novo, né? Ok? Então nós temos hoje uma crise de falta de valorização da vida. O que nós precisamos? Valorizar o contexto onde nós estamos. Nosso Pai nos ofereceu uma condição de aprendermos, e às vezes as dificuldades, os problemas são excelentes professores e nos ensinam. E o que a gente precisa fazer? Cuidar do nosso campo energético, das nossas energias, não gastar em tanta energia com palavras vãs, com os conflitos estéreis, com discussões que não levam a nada. Ter pensamentos, sentimentos que ajudam a ordenar um mundo mais fraterno, mais justo. Então, o que acontece? Nós somos espíritos, na atualidade, vocês que estão me ouvindo, encarnados.
Amanhã depois nós vamos estar desencarnados, vamos continuar sendo espíritos e irradiando uma série de fluidos, emanando coisas que a gente precisa refletir. E aí André Luiz é muito rico em suas obras, quando ele vai falando que todos nós estamos constantemente, vocês aí, embora sentados no auditório que eu percebo, e todos nós, muitos ouvindo talvez nos lares, etc., nós criamos um campo vibracional em nossa volta que depende muito de nós. E somos um ponto central disso. E Jesus nos diz que não importa muito se é a nossa casa, se é o centro espírita, onde quer que estejamos. Ele diz o seguinte: o Cristo não está, Emmanuel dizendo isso, né? O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. E aí ele diz, Emmanuel, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Isso está no caminho verdade e vida, é uma lição. E aí, de que nós estamos falando hoje? Do Evangelho. A grande maioria de vocês com afinidade pela nossa área de trabalho com atendimento espiritual, é dentro dela que nós conseguimos aprender a acolher, a consolar, a esclarecer e orientar com o Cristo. E muitas vezes temos que fazer o que ele está fazendo aqui. É realmente darmos um abraço, olharmos nos olhos, estendermos as nossas mãos para conseguirmos sentir mais o Cristo. Mas aí a gente diz, mas como é que a gente faz isso? Né? Muitos, possivelmente de vocês, como nós mesmos, temos as nossas dúvidas. E aí vem um segredo. A gente tem que simplificar e se convencer que Jesus é atemporal. Jesus não foi uma bela história, não foi um guerreiro, um revolucionário, um mártir. Não, Jesus é o nosso irmão, é a nossa estrela guia, é aquele que está constantemente, como já falamos, nos ajudando. Então, em nome dele, nós podemos ajudar. E é o que o São Francisco sempre nos lembra: ajudando o que eu vou ser ajudado, amando o que eu vou ser amado, compreendendo o que eu vou ser compreendido, e por aí vai. Então precisamos colocar o Cristo que já está em nós em ação. Como é que a gente faz isso? Procurar reavivar em nós como ele fazia no tempo que ele era o homem entre nós. Ele não complicou, ele não foi nos grandes centros, ele trabalhou todas as oportunidades que foram surgindo, nos ambientes simples, onde ele procurou criar laços fraternais, onde ele fugiu das discussões para trabalhar a fraternidade e a união. E aí começou a construir esse amor espiritual que muitos de nós já sentimos, essa força que ele nos dá, e isso precisa ser confirmado, aplicado nos dias atuais. E a solidariedade dele é fundamental. Naquela época, mais do que hoje, o sofrimento, as dores e as alegrias pertenciam a todos, eram compartilhados. Hoje nós temos as redes sociais, mas o que as redes sociais criaram? Um mundo paralelo onde Jesus tem muito pouco espaço, com raras exceções. Nós temos belos trabalhos sendo feitos, mas precisamos refletir. Então, quem de nós não tem lembranças quando ele usava os ambientes da natureza para nos falar, para nos ensinar? E isso a gente está procurando reavivar em nós, a partir do momento que nós temos vários estudos, entre eles o Evangelho Redivivo, e que procura estudar o Evangelho do Cristo, a mensagem cristã. E como diz lá Emmanuel no livro Renúncia, e Alcione também fala, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, estamos buscando isso, precisamos refletir, meditar sobre ela, precisamos nos sentir, avaliar o que sentimos em relação a ela. E aí eu chamo a atenção, foi aí mesmo em Goiânia, no congresso de 2016, que o Dr. Bezerra de Menezes falou: nós estamos aproximando a espiritualidade de vocês. Ele falou também, abre aspas, os tempos atuais
guardam similitude com os tempos da presença do Cristo homem entre vós. Fecha aspas. E aí ele vai falando que esse evangelho precisa ser sentido, cada um de vocês precisa avaliar como que ele está mexendo com os nossos sentidos. E o que já nós falamos, vivenciar. E aí nós temos o quê? Os princípios norteadores daquilo que ele nos ensinou, ele sempre nos mostrou. Simplicidade e pureza original. Não adianta tentar nos enganar, nós somos o que somos e nós só oferecemos o que temos. Por melhor que sejam as nossas intenções em querer oferecer algo maior, nós só somos capazes de dar aquilo que possuímos. Então precisamos voltar as nossas atenções para os nossos sentimentos, porque o nosso intelecto vai bem, obrigado. Né? Nós temos excelentes evoluções do intelectualismo, mas e a moral? E os nossos sentimentos? Então a gente precisa voltar-se para aquilo que a gente chama de renovação interior. Nos ajustar quem nós somos, aquilo que Deus nos recomenda. E os exemplos de Jesus são muito claros. Sempre sugiro que se leia o diálogo dele com a samaritana no poço de Jacó. E a gente vai perceber a amorosidade dele em relação não só à samaritana, mas em relação à humanidade toda. Os seus exemplos foram fundamentais. Quando ele estava se despedindo de nós, na Santa Ceia, ele fez isso. Colocou a toalha na cintura, como os escravos na época faziam. Lavou os pés de Pedro e de outros, para nos demonstrar o quanto que a humildade é uma virtude mãe de todas as outras e é geradora do amor incondicional que ele veio nos ensinar. Então, gente, reflitamos quantas vezes nós dissemos que somos humildes, mas temos dificuldades. E aqui nós vamos entrando mais especificamente na nossa área. Foi Jesus que abriu o primeiro evangelho no lar na terra. Foi na casa de Pedro, em várias situações, aproveitando as situações, perguntas, questionamentos do dia, que ele convida os familiares de Pedro às palestras, a dialogar e a meditar. E aí ele abriu e fez o primeiro evangelho do lar, cristão na terra. Reflitamos sobre isso. A gente sabe, está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 10 a 12. O evangelho do lar é antídoto contra os males do mundo. Nós nos vacinamos, nós tomamos remédio para as nossas dores, o que não tem nada de ser condenado. Mas nós precisamos aplicar o evangelho, porque ele é, como diz a lição simples de Mateus, antídoto para todos os males. Mas aí nós temos Emmanuel relatando o que Chico falava. Chico falava, creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Essas são expressões que precisamos refletir. Bezerra nos diz, escola onde nós estamos situados, porque a providência divina achou o melhor lugar para nós nos aperfeiçoarmos. Então não tem nada errado, nós estamos no lugar que precisamos estar. Então, realizar a nossa melhoria diante das leis de Deus, a partir do Evangelho no lar, é uma coisa que a gente pode fazer. Isso está ao alcance de cada um de nós. Nossa recomendação: acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, né? Precisamos refletir, em tua família, em teu coração. E aí vem Bezerra nos diz, implantando esse evangelho no lar, é que nós vamos trabalhar o lugar onde nós estamos passando a maioria do nosso tempo, convivendo com aqueles que não são mais fins, aquilo que a providência divina nos trouxe, e a partir disso a gente vai construir claridades para um mundo mais justo, para um mundo mais fraterno, para uma sociedade melhor. Então, vocês sabem, e a nossa área tem uma importância fundamental no sentido de ajudar a fazer com que o centro espírita consiga acolher
porque Jesus é a porta. Consolar, vinde a mim, né? Nós precisamos ajudar Jesus a consolar a humanidade sofredora, onde muitas vezes estamos incluídos. Esclarecer. Quantas vezes nós podemos ajudar alguém com palavras simples, com gestos, com nosso exemplo, libertando este alguém de um sofrimento pela ignorância. Orientar. Jesus sempre foi e continuará sendo o caminho. Então não tenhamos dúvida, estamos no caminho certo. E valorizando a atuação de vocês, do Centro Espírita, Herculano Pires nos diz: se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, qual realmente sua função e sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Então, nós temos uma oportunidade de nós movimentarmos o nosso planeta, de nós trabalharmos isso. E aí nós temos a nossa área com a recepção, o atendimento fraterno, a explanação do Evangelho, o passe, a própria radiação mental, todas elas se juntando, uma rua que a gente chama de Rua Consolação, juntando em nosso lar e cumprindo as oficinas. E aí nós estendemos a partir de nosso lar essas atividades para o Centro Espírita, fazendo o quê? Trabalhando a serviço de Jesus. Na recepção, de uma forma mais amorosa possível, autêntica, espontânea, cristã, fazendo com que aqueles que nos busquem consigam, de alguma forma, ter uma oportunidade de falar, de expor os seus problemas, onde nós podemos, em nome de Jesus, consolar, restaurar, reequilibrar. E aí a Joana já nos ajuda quando ela diz que o atendimento fraterno é uma porta de serviço edificante, aberto a todas as criaturas, e inclusive a nós mesmos que estamos nos ocupando desta atividade. Então, a todas as criaturas que têm dificuldade para caminhar, que perderam o seu rumo, encontram no atendimento fraterno um espaço. Diz também Joana, é um campo de trabalho solidário entre aquele que pede e aquele que doa. E nesse sentido, o que nos falta? Desatentos, descuidados. Muitas vezes alguém fala conosco e nós já estamos respondendo sem este alguém terminar de colocar o que ia colocar. Então, a habilidade de ouvir, mas não ouvir só com o nosso ouvido físico, mas ouvir com a nossa alma, nos procurando com empatia, colocar no lugar desse alguém que nos fala, a gente vai conseguir trabalhar com Jesus e aplicar esse Evangelho. E ele nos ajuda. Nossa área tem um setor chamado de explanação do Evangelho. São conversas rápidas sobre temas do Evangelho, ajudando a reordenar, reedificar tantas coisas que precisam ser ditas. Estamos desequilibrados, desamparados, muitas vezes nos sentindo. Temos o passe como setor, como energia bendita para nós nos reposicionar. Temos a energia, a nossa irradiação mental. Então, os nossos pensamentos estão constantemente influenciando o mundo vibracional que está à nossa volta e que a gente chama de fluido cósmico universal. E para isso não existe obstáculo de distância e precisamos refletir. Então, quantas vezes nós sabemos de alguém que está em dificuldades, enfermo, enfim, e nós podemos nos recolher, fazer a nossa oração, irradiar para que esse alguém receba os benefícios da prece. Vai ter sempre um espírito nos ajudando a fazer com aquilo que a gente procura fazer, possa ser compartilhado com aqueles que sabem que têm necessidade. E enfim, o que a gente diz? Preciso a gente, em nossos lares e no Centro Espírita, abrir espaço para aqueles que convivem conosco, como nós mesmos, passamos a encontrar Jesus, passamos a viver seus exemplos, mas a gente diz, como é que a gente faz isso? Como Jesus faria? Como Jesus acolheria? Se Jesus estivesse no nosso lugar, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que ele estaria fazendo? Primeiro, ele não faria repreensões, ele nunca julgou, muito menos condenou.
Ele não se gastava energia em apontar falhas e defeitos. Ele nunca julgou, mas ele respeitou as limitações de cada um e ajudou a fazer, amparando-nos em todas as horas. E o que enfim ele fazia? Ele fazia com que todos nós nos sentíssemos filhos de Deus. Então, uma recomendação fundamental é para nós e para aqueles que caminham conosco. Se nós conseguirmos nos sentir como filhos de Deus, Jesus vai estar nos amparando. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus e em nome dele podemos consolar. E ele já nos diz o que está escrito aí: amai-vos e instruí-vos. Mas vejam bem, não é instruí-vos e depois amai. Não, não é isso. Então, geralmente nós procuramos a instrução e depois, em função da instrução, conseguir praticar, colocar a caridade em ação como amor. E, na verdade, ele disse: amai-vos e instruí-vos. Nessa sequência, nessa ordem. E aí a gente vai percebendo que está no amor, que essa força magnética, que quem é mãe sabe, porque ela ama sendo mãe, quem é filho sabe, ama seus pais, ele sabe um pouco da força deste amor, entre cônjuges, o amor conjugal, e o nosso amor que nós temos para com o próximo é convidado a esse amor incondicional, essa força magnética, e quanto mais dela nós usamos, mais ela aumenta as nossas capacidades, a condição de nossos seres, e a gente precisa fazer o quê? Edificar esse amor em nós e no meio onde nós estamos, para que Jesus tenha condições de trabalhar conosco. Então é ajudando, é aprendendo, é servindo, é desculpando e é procurando amar que a gente vai ter o quê? Reflexos da luz divina nos alcançando. Onde quer que estejamos, não tenhamos dúvida que o nosso Pai nos ama, que os nossos espíritos amigos, benfeitores, guias, nos amam muito. E aí precisamos refletir. 2014, o Tobizena já dizia: o mundo necessita de Jesus, hoje mais do que ontem, muito mais do que no passado, porque estamos a caminho da intuição, após a conquista da razão, e isso para manter a sintonia plena com aquele que é o nosso guia de todos os dias e de todas as horas. Então, olha a recomendação do Tobizena. Passaram seus anos, 10 anos, estamos em 2024, e nós vamos percebendo que a humanidade hoje, ela necessita de Jesus. E como é que ela vai conhecer Jesus? Através de nós, muitas vezes. 2016, no Congresso Espírita aí de Goiânia, ele disse: uma nova mudança no mundo já vem sendo realizada, paulatinamente ao longo dos séculos. Agora está num processo de aceleramento, mas ainda precisa de organizações e não dispensa e nunca dispensará a bondade, a generosidade dos corações dedicados à causa espírita, que é a causa do Evangelho. Veja bem, vocês aí de Goiás têm uma responsabilidade muito grande. Vocês estão no centro do país. Vocês têm uma diversidade religiosa, uma mistura de gente, um cruzar de pessoas, e que oferece oportunidade para nós explicarmos e entendermos Jesus. Sempre nos vem à mente isso que está escrito aqui, que está em Paulo Estevam. Numa conversa com Barnabé, Paulo diz: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Então, nos dias atuais, nós estamos sendo convocados a fazer esta iluminação do Espírito que muitos de nós deixamos para trás. Fomos dando prioridade a uma série de outras coisas e vejam bem, já foi a recomendação de Paulo naquela época. E de exemplos não nos faltam. Nós temos próximo o Chico.
Nós temos careca com todo o seu esforço, trazer os elementos para dentro da nossa racionalidade, intelecto, e conseguirmos pela razão a explicação das coisas. Tivemos o exemplo máximo de Jesus vivendo entre nós. E temos aqui a Madre Teresa, a Irmã Dulce, a Arms, temos o Divaldo, Dr. Bezerra, Gandhi, Dalai Lama e tantos exemplos entre nós que nos estimulam. Claro que nós não vamos ser eles, mas nós podemos seguir os seus passos, os seus exemplos e descobrir a belíssima oportunidade que nós temos em cada um de nós. E aí estas mãos aqui eu coloco sempre no final para me lembrar do nosso tão querido padrinho, São Francisco de Assis. Ele que nos diz, abre aspas, o Evangelho é um conhecimento, é uma sabedoria, é um sentimento que vai visitar as vossas mentes e vai ajudar vocês a ter boas ideias, bons pensamentos, vai facilitar o discernimento, a vivência, a cognição, mas isso não é suficiente. Isso precisa alcançar o vosso coração, porque aí neste coração, nesse terreno sagrado, vocês vão equilibrar a emoção, trabalhar o sentimento, para que as vossas mãos, estas mãos iluminadas que eu coloco aqui, possam estar a serviço de Jesus. Fecha aspas. Então a gente percebe que não é pela falta de exemplos, as recomendações estão aí, o mundo aguarda que todos nós trabalhemos as sensações infinitas de paz que todos buscamos. E nós só vamos conseguir esta paz no dia que nós atendermos a lei. Nós somos infelizes, nós sofremos, temos dificuldade, porque a gente não segue a lei. Então, aquilo que Jesus veio nos mostrar, como ele diz, eu não vim modificar a lei de Moisés, eu vim cumpri-la. E aí ele nos mostrou e acrescentou. E aí, por final, o que nós temos? Muitos de nós estamos vivendo sofrimentos, dores, e a gente está meio obscurecido. Estamos sendo convidados por Jesus a acender a nossa luz interior. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Vamos refletir sobre isso. Ele continua irradiando, nos oferecendo a condição de nós sermos esta luz do mundo. E aí eu vou parando em função do nosso tempo, eu vou parando, vou descompartilhando aqui para poder completar um pouco mais os raciocínios e falar um pouco mais sobre vocês. Por quê? Porque palavras sempre foram ditas. As palavras são belíssimas. Jesus nunca nos faltou as suas palavras, que são palavras de vida eterna. E aí no dia de hoje somos convidados a aplicar, a viver e a trazer esses elementos para o nosso cotidiano. E aí me coloco à disposição, primeiro para esclarecer alguma dúvida, dizendo que é um motivo de muita alegria poder estar com vocês, compartilhando desse momento, dessa hora, porque parte dos sentimentos desses espíritos benfeitores alcança do coração. Então, parabéns ao trabalho e estamos à disposição. Hélio, nós queremos te agradecer pela belíssima exposição. Você trouxe reflexões e alerta para todos nós, trabalhadores, e aos que são também adeptos ao estudo do Espiritismo. Muito obrigada. É um excelente material para a gente rever, refletir, estudar. E parabenizá-lo também pelo excelente trabalho na condução da área do atendimento espiritual nacional, a FEB, em que estabelece diretrizes para que todo esse conhecimento, todas essas orientações, essas atividades da área sejam levadas dessa forma tão segura e clara para os centros espíritas, para que nós, trabalhadores, atendentes fraternos, possamos atender, acolher, amparar, esclarecer todas as pessoas que buscam centros espíritas, inclusive também a nós, trabalhadores. Muito obrigada. Infelizmente, pelo nosso tempo, nós não vamos fazer as perguntas
que seriam assim, pertinentes ao momento. Mas nós te agradecemos muito, amigo. Um abraço, um beijo no coração. Eu agradeço e vamos nos encontrar no caminho de Jesus aí, tá bom? Com certeza. Um convite aí. Até mais. Tchau. Tchau. E aí, quem está animado para as oficinas? Olha aí, não. Foi pouco. Pode animar mais um pouquinho. Quem está animado para as oficinas? Isso aí. Agora a gente vai para as oficinas, né? Vou falar o nome e as pessoas que vocês vão seguir. E as oficinas vão acabar às 4h30. Depois vocês vão ser liberados para o intervalo. Às 4h45, todo mundo aqui, de volta. Ok? Então, quem está na oficina de inclusão e acessibilidade no Centro Espírita com a Márcia Cristina e com a Luana. Luana? Vem cá. Olha lá. Quem está com a Márcia Cristina e com a Luana na inclusão, pode seguir elas para a sala. Então, agora, quem está na oficina do Maurício, a iluminação do ser através da arte, pode seguir o Maurício e o William. E quem está na oficina com a Deilson, oficina literária reflexiva, pode ficar aqui. E eu acho que vocês podem chegar mais para frente, né? Vocês vão ficar aí, o Deilson aqui. E a gente se encontra aqui às 4h45. Pessoal, não dá para fazer essa oficina todo mundo ficando em continentes distantes. Vamos nos concentrar aqui, por favor. Obrigado. Vamos, minha gente, para nós começarmos nessa encarnação ainda, se Deus quiser. Não falo isso, não.